Uniosp, saúde para toda a vida, apresenta programa Saúde na TV. Oferecimento Laboratórios Gema Galgani, tecnologia e precisão a serviço da saúde. Dentro de 5 segundos, programa Saúde na TV. Olá, bom dia. Que bom ter vocês aqui mais uma vez nesta manhã de sábado. No programa de hoje, reportagens e entrevistas com dicas e informações importantes para que você possa prevenir o surgimento de doenças e também melhorar a sua qualidade de vida. Transtorno bipolar. Saiba como identificar e tratar a doença. No quadro especial de farmácia de manipulação, conheça o produto que ajuda no rejuvenescimento da sua pele, o Bienove. Você sabe as causas da retenção de líquidos? Daqui a pouco no Saúde na TV. Eu sou o João Torres Júnior e nossa edição de hoje já está no ar. A Prefeitura de Imperatriz confirmou esta semana a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que tem previsão para ser inaugurada em 60 dias. As obras do novo prédio estão em andamento e devem ser concluídas em 40 dias, mas a mudança só acontecerá depois por causa das instalações dos móveis e materiais. A nova base vai funcionar na Avenida Bernardo Saião, no bairro Três Poderes. A nova estrutura do SAMU vai atuar com 10 equipes, sendo 9 nas ambulâncias e uma em motolância, serviço que começou a funcionar desde o dia 1º deste mês. A central de regulação será adaptada para trabalhar no período diurno com 6 teleatendentes, um radiooperador e também um médico. Além dessa nova base, mais 2 unidades menores serão instaladas em Imperatriz. Hoje, o SAMU opera com uma base central no município e 14 descentralizadas nas cidades vizinhas. Diariamente são atendidas, em média, 30 chamadas de socorro entre acidentes de trânsito e atendimentos também domiciliar. Inchaço no corpo ou em parte dele. Esses são alguns sinais de que você pode apresentar retenção de líquidos. O nefrologista Fernando César Oliveira tira todas as dúvidas da população quanto à retenção dos líquidos. Confira agora na nossa reportagem. Pernas inchadas no final do dia, com marcas de pressão das meias ou dos sapatos, podem ser um sinal de retenção de líquidos, um mal que acomete boa parte da população. O Saúde na TV foi às ruas ouvir as principais dúvidas das pessoas sobre o problema. Quem responde as perguntas é o doutor Fernando César Oliveira, nefrologista. Doutor, o que é retenção de líquidos? É um acúmulo de líquido no corpo que decorre de algum problema, de algum distúrbio, de alguma disfunção de algum órgão, de algum sistema. E essa retenção ela vai se manifestar principalmente com edema, que é o inchaço, que é uma queixa muito comum nos consultórios. Doutor, a retenção do líquido pode alterar o peso da pessoa? Sim, e também é uma das queixas muito comuns em consultórios diversos, de diversas especialidades. O paciente, mais precisamente a paciente que chega e se queixa de que está inchando e ganhando muito peso. E isso a faz procurar o consultório médico. Doutor, o que leva à retenção de líquido? São diversas as causas de retenção de líquido, elas partem de distúrbios de diversos órgãos. Então, para citar exemplos, desequilíbrios hormonais são bastante comuns e podem determinar uma retenção de líquido, e aí são hormônios femininos, hormônios tiroidianos, outros órgãos que entram em desequilíbrio funcional, rins, coração, fígado, podem ter sintomas e um bastante comum é a retenção de líquido e o edema, e o que são os inchaços, E também problemas vasculares, dificuldade de retorno venoso, que leva ao inchaço de membros inferiores das pernas e que é bastante comum. São as principais e as mais comuns no dia a dia. Doutor, qual a parte do corpo fica mais inchada devido à retenção de líquido? A princípio, membros inferiores, e a gente pode destacar os tornozelos, onde há uma possibilidade de a gente detectar o inchaço com uma simples compressão dessa região. Esse é o local que se manifesta primariamente.
Da mesma forma, a face, quando a pessoa se queixa de que tem um inchaço no rosto pela manhã ao acordar. Então, a ação da gravidade vai favorecer a formação do inchaço. Então, ele vai surgir primeiramente nos membros inferiores, nas mãos, por ação até da gravidade, e na face ao amanhecer, principalmente. A atividade física é imprescindível para evitar problemas de saúde e não é diferente com a retenção de líquidos. Na verdade, o sedentarismo é uma das causas mais frequentes, porque ela favorece o desenvolvimento de um edema, que mesmo que este edema seja por uma outra causa. Então, se o paciente tem uma causa vascular, uma incompetência de uma válvula, de uma veia, de um sistema venoso, em retornar o sangue ao coração, e daí decorre um pouco de inchaço, e ele é uma pessoa sedentária, junta-se dois fatores, e aí a manifestação é muito mais exacerbada, né? Então, a atividade física, sem dúvida nenhuma, vai ser uma forma de contornar o problema, às vezes sem nenhuma necessidade de intervenções cirúrgicas ou medicamentosas. Para evitar a retenção de líquidos e o decorrente aumento de peso, é necessário diminuir o consumo de sódio associado a uma ingestão adequada de potássio. Isso porque o excesso de sódio provoca retenção hídrica, enquanto o potássio age como diurético. Ter uma alimentação saudável, incluindo no mínimo 5 porções de frutas e legumes por dia, pode reduzir a retenção de líquidos. Também é importante o consumo de fontes de magnésio, como folhas verdes escuras e cereais integrais. O potássio, fundamental numa dieta equilibrada, é encontrado na banana, laranja, ameixa, tomate e sementes de girassol. Mas para que essa dieta funcione, é necessário aumentar o consumo de água, pois ela auxilia na eliminação de toxinas. O ideal é que nós possamos tomar de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. O consumo de carboidratos refinados, como arroz branco, pães, bolos e bolachas feitos com farinha branca, deve ser substituído pela ingestão de carboidratos integrais. Além disso, deve-se evitar o consumo de produtos com muito sódio em sua composição, geralmente encontrados nos industrializados, como peito de peru, linguiça, presunto, salame, conservas, salgadinhos, refrigerantes, alimentos instantâneos, molhos e temperos prontos. O sal de cozinha também contém sódio, por isso seu consumo deve ser moderado. A recomendação diária é 1 colher de chá rasa de sal. Nosso organismo não funciona só com uma substância, entendeu? Então, tem que ter a participação de todas as substâncias, o potássio, o sódio, o zinco. No próximo bloco, confira as vantagens do produto Bioneov para o seu organismo. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Família, ainda não inventaram nada melhor pra gente se sentir completo, protegido. É aquela magia da vida em que você une amor, confiança e a esperança de um futuro perfeito, vivendo plenamente, com saúde. Uniosp, saúde para toda a vida. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de cores. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação e qualidade, prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani. Nossa exatidão é o melhor resultado. Começa na próxima segunda-feira, dia 15, e vai até o dia 26 de abril, a 15ª campanha de vacinação contra a gripe. Todas as unidades de saúde do município estarão à disposição da população-alvo para a vacinação. Devem ser vacinados idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, indígenas, população privada de liberdade e pacientes com comorbidades.
As gestantes e os pacientes que apresentam doenças crônicas precisam levar comprovantes. As grávidas têm que levar uma comprovação da maternidade e as mamães que tiveram bebês dentro do período de 45 dias devem levar o registro da criança. Os portadores de problemas crônicos serão vacinados também nas unidades de saúde. As pessoas acamadas sem possibilidade de locomoção serão atendidas por equipes criadas especialmente para este tipo de atendimento. Para isso, devem agendar a visita da equipe pelo telefone que aparece agora na nossa tela. A partir de segunda-feira, mais de 270 postos de vacinação fixos e volantes e cerca de 2.000 pessoas estarão envolvidas diretamente na campanha. Popularmente chamados de sucos da beleza, o Bioneov ajuda na queima de gordura e na redução de medidas. O Saúde na TV esteve na farmácia de manipulação Farmapele para conhecer mais o produto. Os sucos Bioneov são uma revolução no rejuvenescimento e na redução de medidas. Eles agem de dentro para fora nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não conseguem alcançar. São nessas camadas que ocorre o acúmulo de gordura e os primeiros sinais do envelhecimento. Bom, eu costumo dizer que o Bioneov é também chamado de suco da beleza. Nós temos ele em duas versões, o Termo Slim e o Antioxi. Bom, o Termo Slim, ele estimula a perda de peso, a redução de medidas, ajuda também nas funções intestinais e acelera o metabolismo. O Antioxi, ele previne o envelhecimento, combate os radicais livres e na proteção cardiovascular. Os sucos da beleza são o destaque da linha Bioneov. Agem estimulando a queima de gordura e a redução de medidas. Além disso, regulam as funções intestinais e aceleram o metabolismo, proporcionando energia e disposição física. O Antiox age na revitalização da pele, na prevenção do envelhecimento, no combate aos radicais livres e na proteção do sistema cardiovascular por meio da atuação do resveratrol. Como ele previne o envelhecimento, ele evita rugas, evita problemas cardiovasculares. Já o Termo Slim, a gente logo nota o efeito dele, porque ele reduz medidas e acelera muito o metabolismo. Então, aquelas pessoas que praticam atividade física ganham uma energia através do sachê do Bioneov. Então, ele pode ser tomado tanto antes das principais refeições, como antes de praticar as atividades físicas. O transtorno bipolar já é considerado uma das doenças mais comuns deste século. Conheça mais sobre esse problema no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Família, ainda não inventaram nada melhor pra gente se sentir completo, protegido. É aquela magia da vida em que você une amor, confiança e a esperança de um futuro perfeito, vivendo plenamente, com saúde. Uniosp, saúde para toda a vida. O cérebro possui 12 milhões de células nervosas. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação e qualidade, prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani. Nossa exatidão é o melhor resultado. Hoje é dia de campanha de vacinação contra a raiva na região metropolitana de São Luís. A ação tem como objetivo diminuir o risco de transmissão da raiva em animais e, consequentemente, no homem. A raiva é uma doença causada por vírus que pode ser mortal tanto para animais mamíferos quanto para os humanos. Nos últimos 2 anos foram registrados casos da doença na região metropolitana de São Luís, tanto animais quanto em homens. A SEMUS já promoveu a vacinação no início deste ano em alguns pontos da cidade para criar barreiras contra a raiva em regiões com suspeita ou com a confirmação de casos da doença. Desta vez, 270 pontos de vacinação, incluindo unidades de saúde, escolas e praças, serão montados para o atendimento à população.
Serão mais de 500 profissionais envolvidos diretamente na vacinação de cães e gatos. A meta é vacinar mais de 100 mil animais. Durante todo o sábado, das 8 às 18 horas, os agentes de vacinação estarão a postos para o atendimento. A raiva humana é uma doença infecciosa aguda transmitida por mamíferos. Ela não tem cura e leva o infectado rapidamente à morte. O vírus é transmitido por mordidas e arranhaduras de animais contaminados. Então, leve seu animal para vacinar, vai ter um posto pertinho de você. Alteração de humor, euforia, depressão, esses são alguns sintomas do transtorno bipolar. O psiquiatra Rui Palhano esclarece as dúvidas da população sobre este problema e fala também do quadro depressivo, consequência do transtorno. Momentos de intensa euforia e outros de profunda tristeza. Esse é um quadro que pode indicar um distúrbio do comportamento chamado transtorno bipolar. O neuropsiquiatra Rui Palhano esclarece as principais dúvidas sobre o assunto. Doutor, o que é transtorno bipolar? O transtorno afetivo bipolar, o TAB, também é conhecido assim na literatura médica, é um transtorno crônico, de evolução crônica, que apresenta na clínica duas fases assim, na sua manifestação. Há períodos em que a pessoa se encontra mergulhada no processo depressivo muito grande, muito intenso, que inibe a sua atividade social, o seu pragmatismo, o seu prazer, a sua felicidade. E há momentos de muita euforia, em que a pessoa não tem dificuldade nenhuma. Quer dizer, são condições assim, muito opostas em si, só que se dão em fases ou momentos distintos. Para que eu possa dizer que alguém tem transtorno afetivo bipolar, é preciso que essa pessoa esteja numa fase depressiva e que tenha tido ou terá outra crise de mania, que a gente fala, quer dizer, um estado de exaltação do humor, onde a pessoa compra muita coisa, fala de forma exagerada, fica muito irritável, muito agressivo, a pessoa não tem controle sobre os impulsos e fica praticamente à mercê dessa condição, que é o contrário de quem tem depressão. Desânimo, desinteresse, apatia, retraimento social, falta de motivação, falta de iniciativa, pensamento de tudo que é negativo. Então, essa fase depressiva ela se intercala com uma fase de exaltação do ânimo. Essa clínica que define assim o estado que a gente chama de transtorno afetivo bipolar. Doutor, o que caracteriza o transtorno bipolar? O transtorno afetivo bipolar é uma doença do humor, não tem outra psicopatologia. Então, quando este humor, que é o nosso combustível, a nossa bateria, a bateria humana, ela se dá através do humor, ela adoece, disfunciona, criando esses problemas, você então tem várias doenças, entre as quais, doenças do humor, está o transtorno afetivo bipolar, né? Assim como você pode ter também, por exemplo, como distúrbio do humor, chamado depressão monopolar, em que a pessoa não apresenta um ciclo de exaltação do humor, ele só apresenta crises ou fases depressivas. E isso pode resultar em inúmeras crises na vida. Há registro na literatura de pessoas que já tiveram 30 crises depressivas, 50 crises depressivas. Quer dizer, e cada uma dessas crises você sabe que é um sofrimento muito grande, porque a pessoa não tem por si só condições de poder sair disso sem tratamento. Doutor, como que os pais podem identificar transtorno bipolar nos filhos? Frequentemente, as fases iniciais, ela inicia com depressão. Quer dizer, se você diagnostica alguém com transtorno afetivo bipolar, em geral, essa doença se manifesta com crise depressiva. Aí o que é que vai se destacar? Desânimo, desinteresse, apatia, retraimento social, falta de prazer, que a gente chama de anedonia, naquilo que antigamente dava certo prazer, descompromissos sociais, alheamento social. Se uma pessoa tem compromisso de sair para casa, sair, se divertir, passa a não fazê-lo. Então, esses são os prenúncios da doença. A partir daí, o que deve a família observar é chegar mais próximo desse filho, para entender o que está acontecendo, fazer um contato assim mais direto, mais uma abordagem familiar, paternal, maternal, bem direta, para entender melhor o que acontece isso. Por quê? Porque há um risco muito grande de suicídio infantil e na adolescência ocasionada por causa de depressão, sobretudo de depressão. E nessas ocasiões é importante que a família não se surpreenda com uma notícia de que um filho seu se suicidou ou se matou por conta disso ou daquilo. Então seria sempre interessante, aconselhável que numa condição como essa você se aproximar, entender bem. Se se trata de uma ocorrência flutuante, que já aconteceu outras vezes, sem pensar você tem que mandar para um especialista, para que você possa prevenir recaídas. Como eu já lhe disse no início, depressão
É uma doença recorrente. É uma doença que, se não tratar e prevenir, ela vai voltar. Às vezes sucessiva, às vezes na vida. E cada crise dessa sempre será pior do que a outra. Você não tem uma crise atual de depressão que é melhor do que a anterior. Vai ser sempre pior. Ora, se eu sei que isso vai acontecer, que isso pode ser evitado, como pode ser evitado de fato, é melhor que o médico, que a família, que o terapeuta, seja o profissional que vai lidar com essa situação, previna. O transtorno afetivo bipolar é uma doença genética. As probabilidades de gerar um filho que seja portador da doença variam, de acordo com a ocorrência do transtorno em um dos pais ou em ambos. Se você tem um filho de ambos os pais com transtorno afetivo bipolar, a chance vai em torno de 70%. Se tem o pai e a mãe com transtorno. Se só tem a mãe com transtorno, isso vai em torno de 35% a 40%. Ou o pai, né? Quer dizer, então, tendo um ou os dois pais, há uma variação muito grande da epidemiologia, da frequência na população em geral. Mas o fato é que é uma doença genética. Apesar de todos os conhecimentos psicossociais, culturais, sociais que podem interferir na clínica da doença, mas a base é herança. Quer dizer, você herda isso de antecedentes da família. Assim como você pode também herdar outros antecedentes, como, por exemplo, a esquizofrenia, transtorno de ansiedade, enfim, outras doenças, e numa outra geração resultar na manifestação clínica de um transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é uma doença predominantemente feminina, afeta bem mais mulheres do que homens. O Dr. Rui Palhano explica o porquê. Porque as mulheres apresentam mais sensibilidade, parece que a carga genética cientificamente foi comprovada mais por conta das mulheres, são mais sensíveis aos embates do cotidiano, mais sensíveis às contradições sociais, aos conflitos sociais, que todos nós já conhecemos quais são. Então, as mulheres ficam mais vulneráveis ao desenvolvimento desta doença. Embora as mulheres, a perspectiva de recuperação seja melhor do que os homens. Quer dizer, os homens, quando adoecem de transtorno bipolar, a possibilidade de tratamento é melhor nas mulheres do que nos homens. Felizmente, o tratamento para o transtorno afetivo bipolar é um dos mais eficazes entre as patologias neuropsiquiátricas, como explica o Dr. Rui Palhano. Talvez em medicina e em psiquiatria em particular seja uma das áreas que tem melhor prognóstico. Primeiro porque você trata de uma fase ou de outra. Tanto da fase maníaca quanto da fase depressiva, os tratamentos são extremamente eficazes, eficientes. Segundo, hoje nós temos instrumentos importantíssimos de prevenção de recaída. Quer dizer, você trata da crise que a pessoa se encontra no momento, trata daquilo, a pessoa volta para o seu dia a dia, volta para a sua vida normal. Ao mesmo tempo, esse médico, esse psiquiatra, essa equipe de profissionais tem que instituir um tratamento de prevenção de recaída. Porque se não houver isso, esse paciente certamente terá outra crise na vida. Quais são os instrumentos mais importantes hoje? A utilização de psicofármacos, que são medicamentos antidepressores ou antimaníacos, dependendo da fase que você considere. Os instrumentos de tratamento físico, que são através de estimulação ou desestimulação cerebral. Por exemplo, nós temos hoje uma vanguarda importante nessa área, que é justamente a estimulação magnética transcraniana, que é uma aplicação de ondas eletromagnéticas no cérebro de pessoas que estão com depressão. Isso reverte o processo depressivo, ou ao contrário, em fases maníacas você diminui essa atividade cerebral através dessas ondas eletromagnética. Além de outros tratamentos, a psicoterapia é importantíssima, que seja acompanhado por um terapeuta, sobretudo terapia cognitivo-comportamental, que é a terapêutica mais indicada no mundo para se tratar disso. E terceiro e por último, que é fundamental, eu não consigo entender como alguém pode tratar de depressão sem fazer isso, que é a prevenção de recaída. Evitar que a pessoa tenha sucessivas crises na vida, porque cada crise dessa é pior do que a outra. E o Saúde na TV deste sábado vai ficando por aqui. Entre em contato conosco ligando para a nossa produção e dê sugestões, dicas e ajude a fazer o nosso próximo programa. E o nosso abraço de hoje especial vai para o produtor Carlos Costa, que aniversaria. Felicidades, muita paz e saúde para você. E lembre-se, temos um encontro marcado no próximo sábado aqui, às 8 da manhã. Um abraço e até lá. Tchau. A velocidade do pensamento é de 240 km por hora. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação e qualidade, prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani.
Nossa exatidão é o melhor resultado.